Dia, vou deixar mais um vídeo, canal Um Rabisco de Deus, amém? Se você não se inscreveu ainda, esteja se inscrevendo no canal, deixando seu joinha aí, ajuda nós a estar divulgando a palavra do Senhor. Hoje, irmão, eu queria gravar um vídeo e explicar o motivo por qual eu escolhi esse nome de Um Rabisco de Deus. Muitos perguntam, o que é rabisco? O que significa rabisco? Pois bem, hoje vim contar uma história da Bíblia, falar acerca da exemplo de que é um rabisco de Deus. O que é um rabisco de Deus? Glória a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Reis, capítulo 17 até o capítulo 19, conta sobre, capítulo 17 e 18, fala de Elias, fala dos profetas, dos discípulos de Elias. Elias, que foi um homem que ele fez um desafio para o rei Acabe. E Deus o honra porque Deus gosta de desafio. Quando nós desafiamos as pessoas que afrontam o nosso Deus, quando nós usamos o nome do nosso Deus e desafiamos, mostrando o tamanho que é o poder de Deus. Assim como Daniel e outros homens de Deus que também fizeram desafio, Sedraque, Mesaque, Abednego, desafiaram ali Nabucodonosor. Mas hoje eu quero contar a história de um rabisco. Glória a Deus. Elias era um profeta, um homem de Deus. Ele era líder dos profetas, ele era o professor dos profetas, ele tinha uma escola de profetas. Glória a Deus. Elias, ele profetiza que não vai chover, segundo a sua palavra. A Bíblia diz que Deus manda Elias sair e esconder dentro de uma caverna. E enquanto Elias está escondido na caverna, passa um período, Deus envia os corvos para alimentar ele. Deus manda, ele está na beira de um ribeiro onde ele pode tomar água. Depois Deus seca a água do ribeiro. Deus ordena que os corvos não levem mais alimento para ele, e ele vai até Serepta, onde que tem a viúva que o sustenta. Amém? Mas eu queria falar sobre outro rabisco. Poderia até citar o nome dessa viúva aqui também. Pode ser considerado como um rabisco de Deus, mas hoje eu quero falar de um homem que eu nunca vi ninguém pregar e ninguém mencionar o nome dele. Um mordomo. Um homem simples que vivia a serviço de Acabe, o mordomo de Acabe. Ele era mordomo de Acabe, ele ficava no palácio para servir Acabe e Jezabel. Quem sabe esse homem ele recebera tantas críticas das pessoas por ter ficado dentro do palácio, por servir o pior rei de Jerusalém. O pior rei de Jerusalém. Acabe, ele não é um dos piores, ele é o pior rei. Ele foi o homem que mais se contaminou com o pecado. Ele não só aceitou a idolatria, como ele casou com uma sacerdotisa de Baal e Azera. Permitiu que ela perseguisse os profetas de Deus, que ela contaminasse Jerusalém. Jerusalém ficou contaminada ao domínio do poder de Baal e Azera. Acabe foi o pior. E Obadias, ele ficou como mordomo. Ele era mordomo de Acabe, mas ele era servo de Deus desde a sua juventude. A Bíblia diz que quando Deus ordena que Elias retorne para Jerusalém, Deus fala: Elias, está na hora de voltar, porque eu vou fazer chover na terra. A Bíblia diz que Acabe está com Obadias procurando alguns locais onde ainda há pasto para os seus animais, para os seus cavalos. E a Bíblia diz que Acabe, por confiar muito em Obadias, tem uma confiança em Obadias, ele vai por uma parte e Obadias por outra. A Bíblia diz que Elias encontra Obadias
E Obadias, ele toma um susto quando vê Elias. Ele fala: não existe local nenhum que o meu Senhor não te procurou. Elias fala para Acabe que eu vim para me encontrar com ele. Obadias teme, porque acha que ele indo contar, Elias vai sumir de novo e Acabe vai matar ele. Mas é o momento de encontrar. E ali Obadias, ele faz uma declaração para Elias. Ele fala: desde da minha infância, desde jovem, eu sirvo ao Senhor, sou fiel a Deus. E trabalhando para Acabe, estando servindo a Acabe, vivendo dentro do palácio, Deus me deu uma oportunidade de poder, sem Acabe desconfiar, sustentar 100 profetas de Deus, 100 que conseguiram escapar. Elias, não era só você que estava sendo protegido por Deus. Deus usara um rabisco para proteger 100 profetas escondido dentro de buraco, dentro de caverna. E Obadias, ele teve ousadia e sabedoria de Deus para sustentar os profetas de Deus a pão e água, fugindo da ira de Acabe e Jezabel, levando alimento num tempo de escassez, 3 anos e 6 meses de escassez. E Obadias, ele teve ousadia, ele teve sabedoria e sustentou os profetas de Deus, sustentou os homens de Deus em uma época de escassez, uma época de perseguição. Irmão, esse homem aqui, ele dá um grande exemplo para nós no dia de hoje, que podemos fazer a diferença. Não importa como está, não importa a situação, não importa o lugar que Deus te colocou. Dá para fazer a diferença, dá para ser a diferença, dá para fazer a diferença. O problema é que muitas das vezes, em vez de a gente procurar uma solução, pedir a Deus sabedoria para agir, tomar atitude, a gente fica só murmurando, a gente fica reclamando, a gente quer achar uma justificativa para o nosso erro. Por isso que eu sempre falo, irmão, estou sempre repetindo, deixa Deus te usar. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco para fazermos a diferença. O problema é que nós ficamos olhando para a adversidade, ficamos olhando para a perseguição, ficamos olhando para quem se corrompeu. Cabe a nós a se manter na posição. Já pensou, Obadias, ele era apenas um mordomo. Muitos profetas se corromperam, muitos profetas se venderam porque os profetas estavam sendo perseguidos, muitos profetas morreram, outros se contaminaram. Quando Elias volta, Elias ele chega, quando ele se encontra com Acabe, ele fala para Acabe: manda vir os 450 profetas de Baal e os 400 que sentam à mesa de Jezabel. Os 400 que sentam lá na mesa com vocês, com Jezabel. Ou seja, 400 profetas que tinham se vendido, tinham se corrompido para Baal e Aserá. E um mordomo que vivia dentro do palácio foi usado por Deus. Teve ousadia, teve sabedoria e fez a diferença. Ou seja, eu creio, eu acredito que ainda existe profeta de Deus na terra. Ainda existe homem de Deus na terra para fazer a diferença. Seja você um rabisco, seja você um remanescente, faça a diferença. Não importa a situação, não importa o local onde você se encontra. Você está no local exato onde Deus te colocou para ser a diferença. Deixa Deus te usar. Se não tem sabedoria, pede a Deus. Busque de Deus, que Ele vai te dar. E Ele vai te usar conforme Ele quer que você seja usado. Deus tem um chamado para cada um de nós. É só nós buscarmos de Deus para entender qual a missão que Deus tem conosco nessa terra. Existia muitos profetas, mas Deus quis usar um mordomo para manter os profetas de Deus vivos. A missão de Obadias era essa. Não era de ser um profeta, mas ele sustentar os profetas, mas eles garantir que os profetas ficassem ali naquele período de escassez, ter ali um refrigério, ter ali
sobrevividos até aquele momento de escassez, aquele momento de perseguição. Até Elias chegar, Deus enviar Elias para ter o desafio no Monte Carmelo e o nome de Deus ser glorificado e exaltado. Seja você também um rabisco de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Amém? Esteja se inscrevendo no canal, envia esses vídeos para o maior número de pessoas possível. Ajuda nós a estar divulgando a palavra do Senhor. Amém? Tenha todos um bom dia. Fica todo na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém?